Salve, salve, rapaziada. Lenda em movimento mais uma vez, aqui de microfone novo. E gostaria de agradecer os comentários que me fizeram comprar e fazer esse investimento no nosso canal. E se você não sabe do que se trata esse canal é sobre principalmente análises de ações. Então, hoje nós vamos iniciar um vídeo que fala sobre Fleury. Então, estava segurando esse conteúdo, esperando o microfone chegar, e ele chegou ontem. E hoje nós montamos aqui toda a logística e a partir de hoje você vai escutar a minha voz melhor. É, é isso aí. Bom, sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui a tela do meu notebook para vocês e vamos, antes de mais nada, ir para a tela do Fundamentei. Notem que ele está sem o login aqui, né? Vamos fazer o login rapidamente. Já estamos dentro do Fundamentei e vamos, obviamente, pesquisar por Fleury. Bom, é, deixa eu contextualizar melhor o que, que nós estamos fazendo, mostrando um pouco do canal para vocês, porque é importante eu demonstrar para vocês o que nós estamos trabalhando é, neste, neste formato, tá? Bom, o que que acontece? Estamos aqui em uma jornada. Nós fizemos análises completas de ações que eu considero muito interessantes na Bolsa Brasileira. Entre elas nós temos Engie, Fleury, Multiplan, Raia Drogasil e VEG. Sendo que da VEG, da Raia Drogasil e da Multiplan e da Engie, nós já temos apresentações institucionais aqui, e temos a análise do primeiro trimestre deste ano. Opa, ó o áudio. Então, olha aqui, ó, a playlist formada de resultados do primeiro trimestre. Então nós temos Engie, Raia Brasil, PEG e Multiplan, sendo que a Multiplan foi o primeiro conteúdo que nós gravamos de primeiro trimestre no 25, e em Raia Brasil nós tivemos um sucesso muito grande com o vídeo. Eu espero que no futuro eu tenha um sucesso ainda maior, mas que me fez comprar este microfone. E hoje nós vamos completar esta jornada e continuar a saga de fazer análise de empresas que eu considero interessantes aqui na Bolsa Brasileira. Em alguns casos eu posso seguir com os estudos de caso e, sobretudo, com os lendas reage, né? Eu gostei muito de fazer os lendas reage, então nós temos aí esse caminho a seguir, ok? Então, antes de mais nada, se inscreva no canal, cara. Se você está aqui até agora é porque você gosta do conteúdo, se inscreve no canal, dá um like neste vídeo e esteja conosco em mais um conteúdo de Fleury que nós iremos upar aqui no canal, tá ok? Então, sem mais delongas, Fleury não dispensa comentários. Você conseguirá ver aqui, ó, de forma inversa, né? O vídeo sobre Fleury que já tem no canal aqui neste card agora. Então, você consegue ver a apresentação institucional da empresa, um pouco sobre como a empresa trabalha. Você também consegue visualizar um pouco dos resultados do quarto tri do ano passado. E, obviamente, vamos fazer os resultados de Fleury aqui do primeiro trimestre. Então, vamos para o site de relação com o investidor. Este site é importante e vamos para a central de resultados ver o que, que a Fleury tem para nos dizer sobre o primeiro trimestre de 2025. Então, nós vamos para a apresentação, que provavelmente é esse PDF aqui, e nós vamos pegar o Earning Release. Earning Release. Earning Release. Isso. Ok. Então, temos aqui já. Já gostaria de começar falando que a Fleury ela não é uma empresa de grandes apresentações, não, tá? Nós temos, acho que no canal, a apresentação mais arrumada é a da Multiplan. Isso aí não tem discussão.
mas a da Fleury, eu acho que o material deles é bem pobre. Mas vamos seguir para a análise de Fleury. Temos aqui o aviso legal, lembrando que eu não visualizei esse resultado anteriormente. Eu procuro, eh, eu eu acho que tem um erro de abordagem aqui talvez, porque eu não preparo, talvez o vídeo fica meio descontrolado assim, mas é uma forma de mostrar para vocês que com um pouco mais de 1 hora você consegue tomar, eh eh, uma boa análise da empresa que você está, visualizando. E eu vejo sempre a apresentação e o press release, né. Se eu não visse o press release, demoraria bem menos. Então, eh eh, pra mim é uma forma de treinamento, porque eu consigo, demonstrar para vocês como fazer uma análise. Então, é uma abordagem que é amigável. Eu mostro a tela do meu computador, eu mostro o que eu estou lendo, e é um react, eh, soberano, porque eu não vi o resultado anteriormente, então eu não tenho uma opinião formada sobre o resultado do primeiro trimestre de Fleury e, nós vemos isso juntos, tá. Então, vamos para cima. Bom, então aqui começa com a visão geral, começa dando uma introdução de como que a Fleury funciona, né. A Fleury, isso aqui já está muito bem explicado no vídeo que eu já recomendei para vocês anteriormente, então eu vou, passar para frente. E aqui, mostra um pouco da divisão de receitas que o Grupo Fleury teve ao longo do trimestre de 25, sendo que a frente mais forte do Grupo Fleury é o de medicina diagnóstica B2C, o B2B com 23% da receita e novos elos com 9%. Então, considerem que ela tem 3 formas diferentes de ganhar dinheiro, sendo que a mais relevante é a de frente de B2C, na medicina diagnóstica. Então, ela tem 31 marcas regionais, 533 unidades de atendimento espalhadas aí pelo Brasil e, na medicina diagnóstica, né, ela tem aí, uma presença nacional, mais de 8.000 clientes, laboratórios, né, 9 marcas, mais de 35 hospitais clientes. Então é uma frente interessante também de entender, como foi aqui, a divisão de receita, né, do Grupo Fleury ao longo do primeiro trimestre de 25. Bom, e isso aqui é de fato uma verdade, né. O Grupo Fleury ele vem diversificando as suas fontes de receita. Então, eu acho que essa é uma coisa estratégica da empresa, porque ela consegue ganhar dinheiro de formas diferentes, atuando em sua área, atuando em sua, área que tem imensas formas de ganhar dinheiro. Então, aqui a Fleury mostra ao longo dos anos como ela vem diversificando a sua receita, né. Não é um gráfico muito legível, porque eu não sei o que que as cores significam de fato, mas eu imagino que as cores seguem aqui, o que está escrito aqui do lado. Mas dá para ver que o segmento B2C tem aumentado, o segmento B2B também. Então, e aqui por estado, eu imagino também, né, dá para ver. Então, eh eh, mostra que o Grupo Fleury tem de fato diversificado suas fontes de receita ao longo do tempo. Isso é muito positivo, inclusive, essa diversificação veio com a aquisição do Grupo Pardini, né, da Hermes Pardini, né, agora se tornou um Grupo Fleury, né. E aqui, o agendamento digital, eles, estão mostrando que o agendamento digital está evitando o custo de call center. Isso aqui é muito legal, porque, pô, o consumidor tem celular na palma da sua mão, nada mais justo do que oferecer uma experiência para o cliente agendar o que ele precisa com o Grupo Fleury pelo celular. Então, ele está mostrando aqui que em 2022, foi o lançamento, 20% de agendamentos da marca em 23 e em 25 já teve aqui 45% de agendamentos. Então um número muito positivo, muito bom. Hã, aqui outros aplicativos, né, que é somente na medicina diagnóstica, mas, em todas as áreas parece que tem essa opção de, se agendar aqui pelo celular.
aqui esse aqui é o lançamento mais recente, né, todos os alojamentos estão crescendo muito, né, de 8 para 32, de 5 para 24, de 20 para 45. Então, é uma empresa que está aí, eh, tran apresentando uma transformação digital, dependendo menos de call center, isso é muito positivo, é válido de trazer aqui no resultado sim. Ok, então, a gente sai um pouco do negócio e entra agora nos destaques financeiros. Eh, Vamos ver como que foi aqui, os destaques financeiros. Então a receita bruta veio em 2,2 bilhões, foi um crescimento de 6,5%, crescimento em todas as áreas, né. Talvez o crescimento mais tímido veio na marca Fleury, mas em todas as áreas nós tivemos aqui um crescimento, eh, um crescimento bacana, mas não um crescimento tão esperado. Esperava um crescimento de um mínimo de 2 dígitos aqui, mas já é um crescimento interessante. O EBITDA veio em, quase 600 milhões, crescimento de 5,9% e margem de 27,2%. Isso culmina num lucro líquido de 180 milhões, crescimento de 6% e margem de 8%. Então, a empresa fez aqui seu dever de casa, aumentou a receita bruta, veio bem no EBITDA, isso, parece que ela controlou bem as suas despesas administrativas, o imposto veio tranquilo, não teve nada de não recorrente, o lucro líquido veio tranquilo, com um crescimento, na mesma linha da receita, né, e uma margem aí de 8,9%, e o ROIC aí está em 16%, eh e aí acho que tá ex-mais-valia da combinação de negócio com a Hermes Pardini, acho que não tá considerando ainda o Hermes Pardini, né, mas, eh bons destaques financeiros, né, então, me parece que o resultado veio tranquilo, né, não tem tanto estardalhaço sobre o resultado de Fleury aqui. Então aqui mostra como foi a receita no primeiro tri, foi 2 bilhões e agora veio 2 bilhões e quase 200, né, 2 bilhões e 200. E aí mostra de novo aquele crescimento, aqueles números de crescimento por, regional ou por áreas, né, por frentes. Hã, Aqui ele mostra um pouco das unidades de atendimento, né, então, aqui me parece que é a boa performance, forte e baixa comparação de exame de dengue. Isso é interessante, realmente, né. Nós vimos isso lá em, em Raia Drogasil, e a questão de ter a dengue no primeiro trimestre do ano passado atrapalhou um pouco os resultados da empresa. Talvez em Fleury, tivesse um pouco eh, desse reflexo de não ter tido dengue este ano, mas não parece que foi uma coisa que atrapalhou demais o resultado da empresa. Aqui o B2B, no B2B teve, um decréscimo de quase 2% na receita, então esse é uma coisa para se acompanhar, mas tem aqui, né, o lance, né, de não ter tido dengue, né, e teve uma saída de contrato com determinado cliente de hospitais. Então acredito que esteja em linha aqui, acompanhar um pouco esse número nos próximos trimestres para entender como vem, mas acho que é totalmente compreensível, principalmente pelo fato de não ter tido dengue, né. Então, a receita no ano passado veio bem boa, e o interessante é que as outras linhas de negócio da Fleury compensaram o decréscimo aqui em B2B. Novos Elos teve um crescimento muito bom, de 18%. Nossa, ortopedia e fertilidade, né. Então essas soluções ter crescido, eh, então isso aqui é muito legal. Não é a principal forma de ganhar dinheiro da Hermes Pardini, do Grupo Fleury, me perdoem, mas, me parece que o crescimento aqui foi muito bom, né. Eh Aplicação de 4 doses de medicamento de alto valor contra apenas uma no primeiro trimestre de 24. Boa. E o lucro bruto veio com uma margem um pouco menor, mas um crescimento tranquilo. Então, teve um crescimento aqui no pessoal, né. Isso influenciou aqui no lucro bruto da empresa, mas, eh eh,
nos custos brutos, né, que é o material direto e exames, né, teve um crescimento, um decréscimo aqui, mas super em linha também. E aqui as despesas operacionais cresceram só um pouquinho, então principalmente uma das razões do lucro, líquido ter crescido em linha com a receita, esse é um dos motivos, né. Eh, a a despesa operacional cresceu bem pouquinho aqui, cresceu muito pouco mesmo, então é bem tranquilo isso daqui. EBITDA, EBITDA veio com um crescimento muito bom, margem, basicamente não perdeu margem no EBITDA, então um resultado bem tranquilo da Fleury aqui no primeiro tri. E o lucro líquido veio com uma crescente de 6,7%, teve um ganho aqui pequeno de margem, né, então, resultado muito bom aqui da Fleury para o primeiro tri. Eh, Acredito que, a gente vai eu gosto de comparar com o primeiro tri, mas eu gosto de comparar com os outros semestres para entender se é uma empresa sazonal, tanto que eu não tenho tanta longevidade, assim, de análise nas empresas, então acredito que isso vai se incrementando ao longo do tempo, mas no final nós olhamos para o fundamento aí para entender sobre a comparação entre trimestres diferentes, já que a empresa não traz aqui, né, na sua apresentação, vamos ver se ela traz no press release, né. Aqui o CAPEX, então os investimentos, né, trimestre sazonalmente mais fraco do ano, então, aqui ela já traz um ponto que o primeiro trimestre não é tão forte assim para a saúde, e para os exames, né, laboratoriais e tudo mais. Então, eh justifica um pouco do CAPEX um pouco menor, para o trimestre, mas, acho que a grande destaque aqui é o investimento que ela tem feito no digital, né, e ela trouxe o valor que esse investimento tem tido, né, tanto que ela está tirando um custo de um lugar, que é custo do call center, e, investindo no TI, porque provavelmente o custo é bem menor de manter os agendamentos por lá, e isso é muito positivo, né. Mas, eh o CAPEX veio no freio muito forte de novas unidades aqui, então, é sinal de que a empresa pode não ter aqui novas unidades, nascendo aqui no próximo trimestre também, porque ela não investiu tanto nessa área. Geração de caixa veio muito forte, né, mais 50% de geração de caixa operacional. Então, eh, aqui eles até falam, né, apesar de a geração ter aumentado muito de caixa, eles falam que é o menor patamar de geração de caixa do ano, então, é tranquilo isso daqui, beleza. E o ROIC cresceu, né, natural, para uma empresa que é muito interessante, né. Uma empresa que está performando aí igual o banco, né. Tem, tem bancos, né, vou tomar a licença aqui do Arthur, que eu vi o vídeo dele do Banco do Brasil, que está muito bom, por sinal. E aí ele falou lá que o ROIC do Banco do Brasil estava em 15%, 16, né, e não é um ROIC tão assim, não é um ROIC ou ROI, eh eh, digamos assim, eh, aceitável para banco, mas é o que eles apresentaram por conta de uma questão lá no agro. Então podemos considerar que Fleury tá vindo com um crescimento muito interessante aqui no retorno sobre patrimônio, né. E a alavancagem aqui na dívida super tranquilo, né, comparando com o primeiro tri, eu teve um aumento da dívida do caixa, na verdade, né, o caixa, subiu muito, e a alavancagem está tranquila aí nos 1%, então a empresa tem espaço para aumentar CAPEX, aumentar investimento se ela quiser nos próximos trimestres. Tá super tranquilo a alavancagem dela. Olha, eu preciso pedir perdão a vocês porque eu tô muito gripado. Belo Horizonte tá fazendo um frio, todo mundo tá gripado nessa cidade, por isso vocês estão vendo aí às vezes o fungar, né, o mas a gente vai melhorar um dia, espero. Bom, aqui a posição de caixa e amortização da dívida tá muito tranquilo, né. Eh, Aqui é o plano que a Fleury apresenta para a amortização de suas dívidas, sendo que 2028 vai ser um ano de muita amortização,
imagino que eles estão visualizando um resultado de taxa de juros bem tranquila para amortizar, né? Mas bem, isso aqui é bem tranquilo também. Beleza, então, dá pra você ver, ó. É isso que eu falo pra vocês, a apresentação deles, a análise, análise não, mas olha a imagem que os caras tacam, né? Tipo, os caras parece que tirou isso aqui do Samsung, do Nokia. Mas beleza, bom que aqui o Fleury Kids, né? Assim, ó, tem que ter uma imagem melhor do que essas, não é possível, né? Mas enfim, beleza, a apresentação tá feita. Vamos pro press release, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Aqui ó, olha a diferença de. Eu não sei se vocês conseguem ver como eu, né? Mas dá uma diferença de qualidade, né? Aqui tem uma qualidade, aqui tem outra. Mas beleza, não vou reclamar tanto com isso não. Aqui os destaques, né? Ah, aqui ele vem um pouco mais detalhado, mas eu quero ver basicamente isso daqui, ó, que eu sinto falta na apresentação da Fleury, que é um pouco do linha a linha, né? Então, na receita bruta veio esse crescimento, na glosa é, é bem tranquilo, né? Receita líquida, então, vem num patamar de crescimento um pouco menor por causa da glosa, que foi um pouquinho maior no primeiro trimestre, mas o lucro bruto cresceu aqui seus 1,2%. A margem bruta teve um pequeno decréscimo, mas o que importa é que o EBITDA veio bem, crescimento em linha com a receita líquida, a margem EBITDA veio num patamar muito parecido, né? E isso ocasionou um crescimento de líquido, de lucro líquido bem tranquilo, ocasionou até um crescimento pequeno de margem aqui, mas é, vamos ver no detalhado mais à frente, né? Bom, aqui o comentário da administração, né? Tá bom. Lógico que, né, esse crescimento tímido da receita é também explicado pela sazonalidade ruim que o primeiro trimestre traz. Então, eles já fizeram esse comentário lá na apresentação. Vamos ver se no comentário da administração, na apresentação, eles fizeram esse comentário, né, perdido lá na apresentação. E aqui vamos ver se eles reforçam isso, né? É, ok, tá bom. Não fala nada demais assim, não. Aqui, ó, isso aqui é interessante. Então, por que que o EBITDA veio bem, né? Apesar do lucro bruto não ter vindo tão bem assim. Porque eles estão aí com a disciplina no controle de custos e despesas, né? Então, é, ok, ok, beleza. É, aí dá um panorama geral da empresa, né? Tá bom. Dow Jones, tá bom. Beleza. Papo do CEO, né? Ok. Aqui eles começam com a mesma pegada da apresentação, falando sobre o agendamento digital. Então, exatamente, né? Pô, é muito melhor escolher sem a ajuda de ninguém o atendimento do que do que tendo que ligar, né? Claro que eu sou uma pessoa que eu entendo e precisa disponibilizar os dois, cara. É, tem o idoso que vai precisar marcar o exame que ele não vai saber mexer no celular, cara. É, nem sempre ele vai ter um neto para agendar para ele. Então, tem que disponibilizar os dois. Mas esse crescimento, esse investimento aqui é muito interessante para a empresa, porque otimiza o recurso operacional. Isso aqui é totalmente operacional da empresa, né? Reduz chamada e atendimento presencial, então não tem aquela parada do cara ir lá e agendar o exame, né? Agenda pelo celular. Melhoria da experiência da fidelização do paciente e aumenta a percepção de valor da marca. Então, eu acho que é um ganha-ganha que o cliente ganha, a empresa ganha, todo mundo fica feliz. Então, isso que é muito importante de trazer. É, eu acho que diante de um trimestre que, sazonalmente falando, é um resultado, é um trimestre um pouco à parte, trazer esse destaque aqui é muito interessante, né? É,
esse é apenas um dos nossos investimentos. De fato, a gente viu isso lá detalhado no investimento, no último slide, né. Então os crescimentos que nós já vimos, beleza, em todas as frentes, né, medicina diagnóstica Fleury e o laboratório, né. Olha aqui, ó, desde a implantação, o agendamento digital gerou um custo evitado de call center estimado em 26 milhões, NPS de 88%. Então isso aqui é muito maravilhoso, porque, eh eh, você evita de gastar dinheiro operacionalmente falando e aumenta aí a experiência do cliente. 88% é nível de excelência, top demais. É, bom, ó, 6 de março, legal. Então vai ter um dividendo aí, 46 centavos, beleza. E aqui a DRE, né. Eh, então aqui a gente consegue ver ainda mais no detalhe, né. Então olha só, tem aquele imposto sobre a receita já no início, né, teve um aumento aqui, mas que seguiu o aumento da receita, beleza. Aí teve um pouco de aumento nas glosas e abatimentos, como nós vimos lá em cima, né. Então, eh, a receita líquida cresceu aqui, na verdade, seus quase 6%. E aí, por que que o lucro bruto veio um pouco menor, né? Porque teve um aumento maior, teve uma pressão maior do custo dos serviços prestados. É como se fosse o custo fixo da empresa, né? Então, eh, aí o lucro bruto veio um pouquinho pressionado, mas as despesas operacionais veio muito bem controladas e aí controlou o EBITDA. Então, é exatamente o que a empresa comentou anteriormente. Ela está disciplinada com as despesas operacionais dela. Então, isso fez com que o EBITDA viesse bem em linha. E uma coisa interessante aqui, que eu não vi esse destaque lá na apresentação, mas o resultado financeiro da empresa veio muito bem controlada, né? Então, as dívidas não estão batendo assim, eh, na empresa por causa de juros mais altos do mercado em toda a história, né? Muito interessante isso daqui. Então, o lucro cresceu um pouquinho, é padrão, né? Porque a receita veio maior, o EBITDA veio maior e o lucro líquido veio aqui com um crescimento de 6,7%. Então, é aquela leitura que nós já trazemos. A despesa operacional veio muito tranquila. O custo do serviço prestado aumentou um pouquinho. Vamos ver. Eu não lembro mais na prestação o que que era, mas alguma coisa deve ter aumentado bem aqui, para esse custo aumentar aqui seus 7,7%, veio um crescimento maior do que na receita líquida, né. Então, pressionou um pouquinho o lucro bruto. Então, vamos ver aqui os comentários sobre cada linha, né. Acho que é isso que ela costuma fazer. Aí ela traz os destaques, né, beleza. Ela traz aqueles gráficos estranhos que ela traz lá, beleza. Então vamos partir para cima, né. Aqui o volume de e receita por exame, né. Então o atendimento ele decresceu um pouquinho, mas eu imagino que esse atendimento aqui em milhões, tem esse decréscimo por causa da dengue, né. Então teve menos dengue, graças a Deus, esse ano, né. Então, eh, evitou aqui alguns atendimentos no primeiro trimestre. Mas o exame por atendimento cresceu um pouquinho, né, é legal. O exame cresceu, isso que importa, né, apesar de ter tido menos atendimentos, a receita bruta por exame decresceu um pouquinho, apesar de ter tido mais exames, né. Interessante. Vamos ver aqui se a empresa explica, né. Ah, tá. Então teve uma menor participação de marcas premium na receita. Tá bom, tudo bem. Aqui ele fala um pouco da receita do B2B, né. Então a receita do B2B teve, aqui aquele decréscimo que nós explicamos um pouco. Apesar do volume de exames ter aumentado, né, algumas marcas premium, atrapalharam aí na receita bruta por exame, né. Então, aqui ó, é a dengue, né, é a dengue e esses exames de toxicologia, né, contribuindo para um comportamento de receita menor, né. Novos elos crescendo muito, né, eles nem
Eles nem falam muito, eh muito porquê, né, mas parece que teve um medicamento que teve um aumento de dose, né, de aplicação de dose. E aqui o lucro bruto, aqui vem bem detalhado, tá, vamos ver aqui, o que que foi lembro que foi esses materiais, né, tem a depreciação já, né, aqui, né, então, eh, espera aí, vamos entender isso daqui, tá. 232 contra 260, então teve um crescimento de 12%. É. No pessoal e serviços, eles mantiveram até em linha, né. Mas agora, material direto veio um crescimento muito forte. Então, pressionou muito o lucro bruto, beleza? Ah, redução de custo. Aham, beleza. E aqui as despesas operacionais muito bem detalhadas, né? Eh, tem outra linha de depreciação e amortização aqui. Legal. E aí o lucro operacional veio bem assim, né? Ok. Aí veio o EBITDA. Em linha, sim. A margem veio bem em linha, né? Aqui o resultado financeiro, né? Despesa financeira, receita financeira aumentou muito e compensou um pouco, parece, né? Compensou um pouco da despesa, parece que foi isso. Despesa, eh, a despesa não caiu não, é. Primeiro trimestre, esses gráficos, aqui a despesa aumentou 24%. Ah tá, a despesa aumentou mesmo. É, aí o efeito da gripe, né, sinistro, cara. Aí, beleza, a bancada bem tranquila que nós vimos, no final da apresentação. E aqui o plano, né, de amortização, beleza. E mostra o lucro bruto, beleza, é ótimo. Aqui a discriminação do Capex, né, como nós vimos o TI aumentou, aumentou bastante aqui no trimestre, mas quem diminuiu bastante foi as novas unidades, né, então bem interessante aqui o fluxo de caixa, beleza. Ficou estável, beleza. Aí vem os anexos, né, a gente já viu esses resultados muito bem detalhados lá em cima, e ele fala um pouco sobre o grupo aqui, né. Ok, muito bom. Então o grupo Fleury, foi exatamente isso que nós vimos aqui. Então, vamos finalizar já a análise. Fleury é sempre um vídeo menor, né, já percebi isso. Vamos ver se eu consigo fechar aqui nos próximos 10 minutos. Eh, cotação naquele mesmo comportamento, né, deixa a sardinhada bolada, né, por que que o trem não sobe, sendo que a empresa é boa, mas galera galera sardinha mesmo. Caramba, não, quero mudar o trimestral. Então, vamos
olhar para o trimestral, vendo que de fato, né, aqui ó, na, na receita veio bem, né, a receita, mas olha só no EBITDA, né, teve um EBITDA bem parecido aqui no mês, no terceiro trimestre. Então, deixa eu ver aqui no lucro líquido, deve ter tido um não recorrente aqui, né, mas um lucro líquido bem parecido, na verdade, não diria. Teve um lucro, parece que o terceiro trimestre é bem bom, né, é bem bom, vamos ver. Mas muito em linha o resultado dela, muito tranquilo, é, muito tranquilo mesmo. Então, a gente pode partir já pro comentário, guardado comentário. Deixa eu ver se alguém colocou. O Eric já veio aqui. Esse aí tá acima de 2 bi. Né, nos últimos anos. E aqui meu último comentário, né? Que foi o vídeo é, sobre como a empresa não sobe a cotação, né? Mas aqui um pouco do resultado do quarto tri. E vamos pro comentário. Vamos lá. Ah, vamos para os resultados do primeiro tri 25. Ah, vou fazer um xabá aqui para ela, né? Lembrando que o canal está com um novo comportamento de novo. Tem mais delongas. Ah, vamos lá. Receita. Receita. Receita crescendo. Primeiro trimestre de 25 em patamares tranquilos, explicados pela sazonalidade do trimestre em virtude da dengue. Então, explicados sua crescimento, crescimento, podemos falar que foi modesto, explicado. É, não, tô muito ruim no português hoje, parece, né? Patamares tranquilos, talvez até modestos. Explicado pela sazonalidade do trimestre e pela não ocorrência de muitos casos de dengue, como no ano anterior. Então, acho que sobre a receita é esse o destaque, né? Não devia ter fechado a apresentação. Mas na verdade, eu vou alterar a ordem. Vou sobre o desempenho financeiro da empresa, depois eu volto nesse destaque interessante aqui é, é, acho que esse destaque é muito interessante, né, do B2B. É, inclusive, é, o B2B teve impactos de não dengue neste período e também por conta de um medicamento que precisou de mais doses aplicadas. Sorte. Mas, é, porém, o resultado caindo nesta linha de negócio foi, é, foi bancado pelas outras frentes de negócio, principalmente Novos Elos, que apresentou crescimento muito forte no trimestre. Muito forte trimestre contra trimestre. Ok. Então aqui o B2B, já falei do Novos Elos.
e o lucro bruto vem eh, eh, com, eh, com esse custo bruto, né, do material direto. Eu tinha visto isso lá na apresentação, né. O lucro bruto veio pressionado por conta de um custo fixo da empresa, materiais diretos. É, é isso, né. Mas, é o que o que podemos monitorar como na linha anterior para os próximos trimestres. Isso, despesas, o lucro líquido não veio pressionado, cresceu na mesma linha da receita, porque a empresa conseguiu controlar suas despesas operacionais muito bem. É, é, é isso. Aqui não é lucro líquido, né? Eu já pulei para o lucro líquido. É porque o EBITDA veio muito em linha, então nem vou comentar sobre o EBITDA. É, é, é isso. E o lucro líquido já veio comentando do lucro líquido, né? Beleza. As profissionais, muito bem. É, muito bem. 5. É, CAPEX. CAPEX. CAPEX não tão alto. Um pé no freio. Ah, na expansão de novas mas, entretanto, a empresa eh, vem conseguindo bons retornos de seus investimentos na área digital, com um crescimento expressivo na quantidade de agendamentos online, evitando online, fazendo com que custos com call center operacional diminuam com o tempo. É, eu posso falar da dívida, né? A dívida veio bem em linha. Não vou comentar tarde demais sobre o resultado. Resumo da ópera é que o resultado veio bem ok. Não é um resultado ruim, mas também não é um resultado que encha os olhos. É, hum, para falar de quem foi o culpado é, que enche os olhos. É, sazonalidade, dengue, sazonalidade trimestre, SC, uma boa justificativa para esse resultado vir ok. Parece uma boa justificativa para esse resultado vir ok, mas não tira o mérito. Estava espirrando e falando com a minha esposa aqui. Bom, é, vamos fazer um resumo aqui, né, para a gente encerrar o vídeo. Bom, não vou, não vou mais me gabar sobre isso, tá? Isso aqui é mais que a minha obrigação, né? Bom, a receita veio crescendo no primeiro trimestre em patamares muito tranquilos, talvez até modestos. Isso é explicado pela sazonalidade do trimestre e pela não ocorrência de muitos casos de dengue, como no ano anterior. Então, a empresa não tem culpa, né, que não tem dengue mais. Então, isso ocasionou um resultado menor lá em B2B. É, mas eles explicam dessa sazonalidade do trimestre, que é um trimestre um pouco mais fraco mesmo na saúde, né? O B2B teve impacto de não dengue neste período,
também por conta de um medicamento que precisou de mais doses aplicadas. Porém, o resultado caindo nessa linha de negócio foi bancado pelas outras frentes de negócio, principalmente Novos Elos, que apresentou um crescimento muito forte, trimestre contra trimestre. Então, aqui eu já fiz um destaque que encaixa outros destaques que falam um pouco das linhas de negócio do Grupo Fleury, falando um pouco dessa queda que preocupa um pouco no B2B, mas que Novos Elos carregou o crescimento praticamente, com um crescimento de 18% trimestre contra trimestre. Então, e também a outra frente, né, de medicina diagnóstica, isso mesmo, ou dos exames laboratoriais, a primeira frente, né, vamos pegar aqui para ficar certinho, né, tá aqui no final, ó. Essa frente aqui é de medicina diagnóstica, o B2C, né, o B2C veio muito forte, então, não, não temos aqui, temos um preocupante aqui, mas vamos acompanhando trimestre a trimestre, né. O lucro bruto veio pressionado por conta de um aumento em um custo fixo da empresa, que são os materiais diretos. Então a gente vai monitorar esse crescimento nos próximos trimestres também. É bom que fica registrado e a gente consegue visualizar, né, o que nós gostaríamos de acompanhar, né. Deixa eu ver se eu cheguei a escrever aqui. É, acho que é isso, né. É. Não teve muita coisa para se acompanhar não. Então, eh, mas os próximos a gente pode olhar aqui, né. O B2B veio fraco, vamos olhar como é que veio. O lucro bruto veio pressionado, mas o lucro líquido não veio pressionado porque cresceu na mesma linha da receita. Eh, e aí a empresa conseguiu controlar suas despesas operacionais muito bem. Então, destaque para a empresa aqui, né. Deixa eu até dar um zoom para vocês verem melhor o comentário, pô. Aí, ó. Beleza? Capex não veio tão alto nesse trimestre, então teve um pé no freio na expansão de novas unidades, mas a empresa está conseguindo bons retornos de seus investimentos na área digital. Então, ela destaca muito isso no início da sua apresentação, com um crescimento expressivo na quantidade de agendamentos online. Então, isso fez aí com que custos com call center fossem evitados, né, e diminuam com o tempo, né. Então, a empresa trouxe que 26 milhões já foram economizados por conta desse investimento aqui. Então, é uma coisa que, assim, tende a funcionar e o NPS muito alto, né. Então, Capex veio tranquilo, dívida veio bem em linha, não tem o que comentar. Se a gente olha aqui, no gráfico do Fundamentei, tá em 1,5 a dívida, né, muito tranquilo, a dívida líquida pelo EBITDA. Não acredito que a gente tenha que comentar demais sobre essa linha de resultado. E o resumo da ópera é que o resultado veio ok. Não é um resultado ruim, não, mas não é um resultado que enche os nossos olhos, né. Então, a sazonalidade do trimestre parece ser uma boa justificativa para esse resultado vir ok apenas, mas não tira o mérito aos meus olhos da empresa controlar bem as despesas operacionais e conseguir manter um crescimento lá no seu lucro, porque cada linha faz diferença, né, mesmo com todas essas adversidades aí no trimestre. Diversidade de não ter dengue, já que ela está no ramo de saúde, né, como o Dom Vito fala, né, não importa o ramo que, que um homem atue desde que este ramo não atrapalhe os meus negócios. Nesse caso aqui atrapalha a gente, né, mas é totalmente compreensível não ter dengue. Eu acho que a gente precisa até mais comemorar do que falar assim: "Nó, que praga que não teve dengue", porque isso evita mortes de pessoas, né, desnecessárias, né, porque a dengue quando vem, ela vem pesada, mas, eh, mesmo com todas essas diversidades, o resultado veio ok, veio bem em linha. E vamos colocar aqui um lembrete para mim mesmo, vídeo no YouTube. E aqui nós nos despedimos desta análise, tá ok? Muito obrigado você que acompanhou até aqui este vídeo, análise de Fleury no canal, disponível. Tamo junto e até a próxima análise. É nóis!